Quantas vezes você já ouviu alguém dizer: se não fosse a renovação carismática, eu não estaria na igreja? Ou então, se não fosse esse padre ou esse grupo conservador, eu não teria largado, ou abandonado o protestantismo, o ateísmo e etc. Esse argumento, embora emocionalmente confortável, não resiste a uma análise lógica. A igreja, enquanto gozava da plena saúde doutrinal e litúrgica, jamais precisou dessas estruturas paralelas. O católico recebia a formação sólida no sermão, nos confessionários, na catequese e na liturgia. Os santos não eram frutos de movimentos, mas de vida sacramental íntegra e da fidelidade à doutrina imutável. Quando surgiram iniciativas como centros culturais no século XIX, como o Círculo Romano della Cultura na Itália, foi uma resposta à perseguição e à crise política, mas sob orientação sacerdotal. Eram verdadeiras trincheiras de defesa organizadas pela autoridade legítima e não substitutos da vida eclesial ou espaços autônomos de formação. Vamos andar um pouco porque minha lombar está pegando demais hoje. Enfim, hoje esses grupos surgem não como trincheiras da verdade, mas como redutos de contenção. São frutos da infiltração modernista e degradação progressiva da liturgia e da doutrina. Veja, por exemplo, a renovação carismática, que nasceu com católicos desorientados observando manifestações emocionais em ambientes protestantes e, ao invés de rejeitar o erro, tentaram importar para dentro da igreja. Como se pode supor que o Espírito Santo age no protestantismo se o protestantismo é uma heresia? A tentativa de copiar essas práticas é, na verdade, a confirmação do estado avançado de confusão e perda do critério objetivo da verdade. As iniciativas, elas não oferecem a doutrina integral da fé católica. São contenções disfarçadas com fragmentos de ortodoxia, um verniz de piedade e ritos mais compostos, mas sem jamais romper com o sistema revolucionário. E isto porque nunca foi e nem vai ser o objetivo desses movimentos, no geral, de conduzir a verdade, mas sim de interromper a busca. São represas onde o fluxo natural do raciocínio, da consciência reta, do desejo da fé íntegra é represado e mantido sobre as águas da falsa prudência, da obediência cega e da comunhão comprometida. E é importante destacar que esses ambientes não se autoproclamam como pontes, pelo contrário, apresentam-se como respostas finais. Dizem ser o verdadeiro catolicismo ou o movimento fiel. Quem chama esses ambientes de pontes são aqueles que tentam justificar a sua existência, dizendo que foram passos necessários ou caminhos intermediários. Essa narrativa, porém, ela é falsa. E a prova é clara, porque muitos daqueles que hoje professam a fé integral na tradição chegaram, apesar desses grupos, não por meio deles. Essas represas, elas nunca tiveram a intenção de conduzir. Sua função é conter, manter as almas estagnadas sob o pretexto de equilíbrio, de moderação, de falsa prudência, falsa obediência. E quando se pergunta por que as pessoas insistem em chamar essas represas de pontes, a resposta é lógica, porque é mais fácil justificar a permanência no engano do que encarar o custo da verdade. Reconhecer que esteve preso por anos em uma estrutura que não queria formar, mas conter. Isso exige humildade, honestidade intelectual e coragem. E aqui nesse momento nós chegamos num ponto central. Mas se essas represas não são o caminho, onde está o verdadeiro catolicismo? É evidente que ele está nas capelas da tradição, nas missões e comunidades dirigidas por sacerdotes fiéis, que ensinam a doutrina completa, sem ambiguidade, sem concessões, sem alianças diplomáticas. Está na integridade da missa de sempre, no ensinamento claro, no combate aberto ao modernismo e aos erros do Concílio Vaticano II. Ah, mas você pode me dizer, na minha cidade não tem capelas da tradição. Isso, infelizmente, é uma consequência direta da crise, que atinge a maioria dos fiéis, no Brasil e no mundo. Mas a questão que se impõe é, vamos nos conformar ou enfrentar o obstáculo? No passado, quando não havia estradas, veículos, comunicação instantânea, os fiéis percorriam longas distâncias a pé ou a cavalo para receber a fé íntegra. Hoje, todos os recursos disponíveis, muitos se refugiam em desculpas, que não resistem a um simples exame de consciência. Porque quando se trata de benefícios materiais, não se poupa esforços. Mudanças de cidade, viagens longas, custos elevados são encarados como investimento. Quando se trata de fé, qualquer dificuldade é transformada em justificativa para permanecer no erro, no conforto, na acomodação. O católico verdadeiro não vê sacrifício como obstáculo, mas como uma graça. Toda dificuldade enfrentada para alcançar a verdade fortalece a alma, purifica a intenção e eleva o espírito. Esse é o espírito que formou os santos e mártires. E finalmente é preciso dizer com toda clareza, essas represas não são um caminho, elas são cárceres. E sair desse cárcere não é uma reação emocional, mas um ato consciente, racional e deliberado, como ensinaram os santos doutores. A vida católica é uma via crucis,
especialmente em tempos de crise. A verdade exige renúncia, sacrifício e perseverança. E se você deseja identificar onde está a verdade, hoje o critério é simples. Procure aqueles que denunciam os erros de forma clara e pública, que não fazem concessões, acordos diplomáticos, que rejeitam a missa nova, condenam abertamente o Concílio Vaticano II e vivem, na medida do possível, como os católicos sempre viveram, antes da Revolução Modernista. Esses sacerdotes, essas capelas, não são muitas espalhadas pelo Brasil, mas elas existem e estão crescendo, sustentados pela graça divina e pela fidelidade à fé de sempre. Aqui, nesse canal, eu não ofereço atalho nem discursos adaptados. O meu propósito aqui, é claro, é apresentar o erro como um todo, desmascarar o sistema que paralisa as almas e indicar um caminho seguro, a verdadeira tradição católica, vivida, ensinada e defendida por quem não teme desagradar os homens, porque teme desagradar a Deus. E esta verdade está nas capelas da tradição. A escolha é sua, ou você rompe consciente e racionalmente com esse cárcere, ou permanece nele, com todo o peso da responsabilidade diante de Deus, porque a represa não é o caminho, é uma prisão. E a verdade só pertence aos que estão dispostos a carregar a cruz para alcançá-la. Pela tradição, contra a revolução. Ave Christus Rex.